nosso próximo tópico é sobre o medo. Não tem como elevar a nossa vibração, não tem como alinhar a nossa frequência, né? Se a gente não dominar os nossos medos internos. Então, nosso próximo tópico é sobre o medo. O medo é um estado emocional que tem muitas causas: medo da perda, medo do fracasso, medo do ser ferido e assim por diante. Mas na minha análise, o pior medo é o medo de que o ego tem da morte. Para o ego, a morte está sempre a virar na esquina. Nesse estado de identificação mental, o medo da morte afeta todos os aspectos da sua vida. Uma vez que você se desconecta da sua mente, o estar certo ou errado não faz nenhuma diferença. Para o seu senso de identidade, então há uma necessidade fortemente compulsiva e profunda, inconsciente de estar certo. Esta forma de violência não estará mais presente quando você domina o seu ego mental. Você pode afirmar com clareza e firmeza como se sente ou o que pensa, mas não haverá agressividade ou defensiva nisto. Seu senso de identidade é tão derivado de um lugar mais profundo e verdadeiro de dentro de você, não propriamente da mente. O medo irá te travar e impedir de manifestar aquilo que deseja. Por isso, livre-se dele. Pense naquilo que deseja como riqueza, saúde e prosperidade, e etc. Quando matamos o nosso medo, né? Quando matamos isso que nos impede de ser feliz, nós atingimos outro patamar de consciência, porque o medo nos impede de crescer, o medo nos impede de expandir. Quando você não se preocupa mais com o medo do seu ego, que é o medo do que o que pensam de você, o que acham de você, e se você é boa ou não o suficiente, quando você mata esse ego, você simplesmente encontra a sua verdade para estar simplesmente vivendo o seu propósito. Você precisa matar o seu ego. Matar este medo que impede de você viver o seu propósito. Quando matamos o medo, nós simplesmente nos alinhamos e expandindo para o universo aquilo que desejamos. Quando matamos o nosso medo, né? O medo de não ser suficiente para o outro e deixando de ser suficiente para nós mesmos. Quando matamos essa consciência que tudo depende de nós e tudo está em nós, que não devemos esperar nada do outro e sim tudo de nós, e que o universo nos auxilia quando tomamos uma determinada decisão. Quando não agimos com medo de pagar a conta, medo de isso não ser suficiente para ali, medo de que isso não seja seu propósito de vida, quando você passa a sentir, quando você mata todos o seu ego, o medo simplesmente não tem mais poder sobre você. O medo exerce um poder muito grande sobre nós. Temos medo de seguir sempre em frente, temos medo sempre do virar da esquina. Afinal, o que nos espera ali na esquina? O que nos espera ali na frente? Sempre vivendo no medo. Quando você diz, chega, não tenho mais medo de nada, eu vou viver o meu propósito. Eu determinei estar aqui hoje com você, está passando esse curso de terapia quântica Natiflui, mesmo com todas as dificuldades que eu tive no passado sobre a dislexia, sobre a deficiência, né? Os déficits de atenção, e mesmo assim eu passei por cima dos meus erros, faço tudo conforme as minhas limitações. Não tenho como chegar aqui e passar todo o conhecimento sem eu não estar com o tópico lendo, sem eu estar nesse processo de raciocínio. Eu tive que passar por cima de todos os meus medos, de isso não ser suficiente para o outro, mas é suficiente para mim.
Afinal, consigo trabalhar hoje com a terapia quântica, doando energia para as pessoas, auxiliando com uma boa palavra, com boa energia, com muito amor naquilo que exerço. E fui muito além. Estou aqui em frente a uma câmera gravando para vocês para passar esse conteúdo à frente. Pouco me importando com aquilo que os outros vão pensar. Estou fazendo a minha parte para que o universo possa me auxiliar nas processo e os passos a seguir. Então, enfrentei todos os meus medos e não me importa, né? Não me importei com aquilo que pensava, porque eu simplesmente dominei o meu ego. Estou aqui sem ego, estou aqui para partilhar o que tenho de melhor e espero que esse melhor possa auxiliar vocês em alguma coisa. Então, deixe o medo de vocês para trás. O medo do ego nos arruína. O medo do ego nos impede de ser felizes. O medo do ego nos impede de conectar com a nossa espiritualidade. Às vezes temos medo de expor aquilo que a gente acredita por medo de uma sociedade, por medo de um comportamento social, e não devemos, porque afinal a nossa vida e o nosso livre-arbítrio não foi dado com sabedoria para exercer aquilo que queremos. Não sei se estou certa ou errada, eu sei só que estou seguindo o meu coração. E quando seguimos o nosso coração, o medo, simplesmente, ele não tem domínio sobre nós. Quando aprendemos a dominar a nossa mente, o nosso coração, ele se torna simplesmente a nossa fortaleza. Então, domine o medo de vocês e siga em frente naquilo que vocês querem. Porque não tem como alinhar e expandir a nossa energia, a nossa vibração, né? Se a gente não deixar o medo para trás. Então, devemos deixar o medo sempre do ego não dominar a nossa vida, e sim a positividade de saber que existe algo maior que está sempre gerenciando a nossa vida, né? Deixar os nossos sentimentos, acreditar na nossa intuição, no poder da nossa intuição interior, que ele vai nos guiar. Então, simplesmente, quando eu deixei o meu ego, o que vão pensar, o que vão falar, eu tenho dislexia, falo errado, eu tenho déficit de atenção, não consigo me concentrar, e eu disse, medo, você não me domina, eu vou dar o meu melhor, e o meu melhor está aqui sendo hoje. Então, o que eu posso dar para vocês é que eu enfrentei muito dos meus medos para estar aqui neste processo do curso de terapia quântica Natiflui, esse curso de trabalhar com a natureza dos fluidos para emanar coisas positivas para a minha vida. E isso funcionou tão bem para mim que hoje eu estou partilhando esse conhecimento com vocês, sem medo algum e sim só por amor. Tá bem? Gratidão.